Boa noite, meus irmãos. Sejam todos bem-vindos. Mais um estudo do Evangelho na noite de hoje, sexta-feira, na página do Centro Espírita Batuíra, aqui do Bálsamo. Nós vamos fazer a nossa reflexão de hoje. Então, venho pedir, vamos elevar os pensamentos, vamos serenar as nossas mentes, os nossos corações, vamos elevar à altura do Pai Celeste, do Mestre Jesus e da espiritualidade amiga, os nossos sentimentos, pensamentos, e vamos iniciar o estudo de hoje através da prece do Pai Nosso. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja vosso santo nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita, Pai, a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia, dai-nos hoje, Senhor. Perdoa, Pai, as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentações, mas livra, Senhor Jesus, de todos os males. E assim seja. Então, meus irmãos, o estudo de hoje é do Evangelho do capítulo 11, item 13, a fé e a caridade. Vou fazer uma pequena leitura. Eu vos disse ultimamente, meus caros filhos, que a caridade sem a fé não bastava para manter entre os homens uma ordem social capaz de torná-los felizes. Devia ter dito que a caridade é impossível sem a fé. Podereis encontrar em verdade impulsos generosos, mesmo nas pessoas sem religião, mas essa caridade austera que não se pratica senão pela abnegação, pelo sacrifício constante de todo interesse egoístico, não há senão a fé para inspirá-la, porque nada além dela nos faz levar com coragem e perseverança a cruz desta vida. Nesse pequeno trecho, meus irmãos, nós vamos ver que fala tudo, exatamente o que é a fé, o que é a caridade. E vocês percebam que fé é aquele sentimento que nós temos que nos impulsiona a fazer algo que aparentemente nos é difícil, que pode apresentar impossibilidades, mas o sentimento da fé nos impulsiona, nos coloca para frente, nos faz acreditar que possamos conseguir algo. Então a fé é o sentimento, né? E a caridade? A caridade já é a ação. Mas o que tem a ver a fé e a caridade? O que relaciona essas duas coisas, né? Esse sentimento e a atitude da caridade. Meus irmãos, aquele irmão que diz praticar a caridade sem senti-la, sem vivenciá-la, pratica algo de forma mecânica, de forma sem amor, vamos dizer assim, esse irmão não tem a fé. E aquele irmão que pratica coisas, caridade, às vezes se você olha para a pessoa e fala assim, não, mas ele não ia conseguir fazer isso. Nossa, mas ele fez essa caridade, será que ele tinha condições de fazer isso? Mas a fé fez com que ele se movimentasse, se projetasse de uma forma que aquilo que ele queria realizar, aquela caridade, ele consegue, porque é o amor que está o movendo, né, naquela ação. Então, meus irmãos, quando adentramos a doutrina espírita, e você vê lá assim, como Kardec disse, lá no capítulo 15 do Evangelho, fora da caridade não há salvação. Então, meus irmãos, quando nós vemos que a doutrina espírita tem essa, vamos dizer assim, essa diretriz como primordial nos seus ensinamentos, nós percebemos que nós temos grandes modificações a fazer em nós.
Muitas vezes as pessoas, né, nós não entendemos essa caridade. Nós começamos a praticar a caridade material e achamos que tá tudo bem, né? Nós conseguimos às vezes uma cesta para uma família que está passando a necessidade da fome, um agasalho, tiramos do nosso guarda-roupa as roupas que não utilizamos e doamos, e a gente está se achando muito, que fez muito. Vamos parar hoje, meus irmãos, através dessa reflexão de hoje, e vamos pensar o que é realmente a caridade, o que a fé tem a ver com a caridade, e por que as duas andam juntas, né? Porque a doutrina espírita coloca para nós que fora da caridade não há salvação. E o que nós entendemos então por caridade? Quando ajudamos o nosso próximo materialmente, estamos sim fazendo uma caridade, ao nosso ver, né? No nosso pequenino gesto e na nossa mente ainda arraigada ao materialismo, achamos que fazemos grandes coisas. Mas, meus irmãos, a verdadeira caridade, ela vai muito além dessa caridade material. Muitas vezes nós nos desprendemos da materialidade, doando algo para alguém, mas ao mesmo tempo não conseguimos doar o nosso amor, o nosso afeto, a nossa atenção, a nossa indulgência em relação aos defeitos dos outros, né? Praticamos a maledicência, às vezes ignoramos o nosso irmão, passamos por ele e falamos um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite de maneira mecânica. Então nós agimos assim na maioria das vezes em nossa vida, né? E vamos pensar um pouquinho. O que seria praticar essa caridade sem a fé, sem o amor? Que efeito ela teria sobre nós, sobre a nossa evolução? Vamos parar e pensar. De que maneira hoje eu estou agindo com a beneficência, a caridade, ao amor ao próximo? Quanto ainda eu tenho que aprender para dizer assim, eu amo verdadeiro o meu próximo, verdadeiramente o meu próximo? Temos que aprender e muito, né, meus irmãos? O quanto de amor que você coloca naquilo que você faz. Ou você faz tudo mecanicamente? Quando nós adentramos as casas espíritas e nós vamos dar um passe, às vezes aquilo é tão assim, né? E nós não sentimos a dor do outro, não temos a empatia de se colocar no lugar do outro, não paramos para ouvir, não paramos para conversar fraternalmente. E isso, meus irmãos, a bem dizer, é uma caridade que ainda está muito aquém, né, do que seria realmente esta verdadeira caridade. Quando foi colocado nesse evangelho que a fé e a caridade andariam juntas, que para você praticar uma caridade, você tem que ter a fé, tem que ter o sentimento de te impulsionar a fazer algo. Não algo que... Porque quando eu dou uma cesta básica, quando eu dou uma roupa, isso é muito fácil. Não podemos nem falar que isso seja uma caridade. E nós muitas vezes, né, queremos que as pessoas notem que nós estamos fazendo esse tipo de coisa, e queremos nos portar como boas pessoas, como caridosos, né, queremos nos projetar diante da sociedade com atos assim. E na verdade, meus irmãos, está bem fora da caridade, porque se você tem um pouco a mais que o seu irmão, nada mais que a sua obrigação de atendê-lo nas suas necessidades. Então, quando o evangelho fala em fé e em caridade, é algo muito mais amplo. É aquilo que você faz verdadeiramente com dificuldade e você segue a lei porque você tem fé.
porque você acredita em você acredita na espiritualidade e você acredita que Jesus está ali esperando algo bom de você. E acredita que você é capaz de fazer o melhor. Então, meus irmãos, a fé aliada à caridade, ela produz bons frutos, né? Ela produz muito. Porque o que vai adiantar se você rezar o dia inteiro, ler o evangelho o dia inteiro e não colocar em prática? Qual seria a vantagem disso? Qual seria o mérito? Qual seria a parte que você evoluiu? Nada, né, meus irmãos? Então, quando nós nos colocamos à disposição de praticar a caridade com fé que vamos nos melhorar a vida do nosso irmão, melhorar algo em nossa sociedade, aí você já está pensando um pouquinho melhor. Você está se colocando como um agente de transformação. A sua fé está produzindo uma obra, não é assim? Vamos ter muitos exemplos, né, dos nossos companheiros missionários que adentraram nosso planeta Terra, né? Nós tivemos aqui a irmã Dulce, tivemos o Chico e outros, né? Tá aí o Divaldo, mas também eu quero falar sobre um que fez uma modificação total em sua vida porque ele teve fé para praticar a caridade. Era Francisco de Assis. Francisco de Assis tinha uma vida muito boa, né? Financeiramente, materialmente falando. E um certo dia ele viu, né, o pai dele recebendo uma pessoa, parece que era tipo assim um soldado que veio de um outro lugar, e ele recebeu muito bem, e era uma pessoa assim de posição, né, social um pouco elevada. Tipo assim, a pessoa de um exército, alguma coisa assim. E ele atendeu muito bem essa pessoa, prestou os favores que ele veio procurar, atendeu muito bem. Ao mesmo tempo, neste momento, aparece um mendigo à porta, né, da casa dos pais, da casa de Francisco, né? E o pai simplesmente enxotou essa pessoa. E Francisco ficou a observar aquilo e o coração dele se condoeu muito, porque o mendigo queria apenas um alimento, né? Um prato de comida. E o pai dele simplesmente enxotou essa pessoa, ao mesmo tempo que fez tudo para o outro, que veio, né? Veio a pedir de favor de uma outra pessoa que tinha um status mais elevado, quer dizer, era uma pessoa, não que ele teria que ter deixado de atendê-lo, mas porque ele não atendeu igualmente aquele que lhe bateu a porta pedindo um prato de comida. Isso sensibilizou muito Francisco, né, que já tinha sua alma pura, amorosa, e assim ele simplesmente foi modificando seus pensamentos. E Francisco abandonou tudo, né? Todos conhecem a história, né? Tirou até a roupa do corpo e saiu, né? E Jesus falou com ele: edifica a minha igreja. Ele entendeu, né, que seria materialmente e começou a construir a igreja. E não era bem assim. Para ele edificar a igreja, tanto ele teria que trabalhar materialmente, mas principalmente a sua fé. E trazer para os irmãos ali, né, o que era essa fé em Jesus, que fazia o despojar de todos os bens materiais e seguir adiante, e seguir amando o seu próximo. Isso, meus irmãos, isso retrata realmente o que é fé, né? Porque diante de tanta dificuldade, diante de tanta modificação que ele teria que fazer em sua vida material, ele não hesitou em nenhum momento. Então isso ele significa que ele teve fé. Fé nas palavras de Jesus, fé na sua intuição, fé no seu planejamento divino, né? Porque ele veio realmente para aquele planejamento, para edificar, né, a igreja de Jesus. E ele fundou, né, a sua ordem, e as pessoas o ajudavam, as pessoas em torno dele, e assim ele trabalhou através da fé
que ele tinha no Mestre Jesus, a sua caridade, né? Tá aí foi um grande exemplo, né? Um espírito iluminadíssimo que nós esperamos aí para as próximas, né? Para as próximas encarnações aí, eu não sei como que a espiritualidade na transição planetária que nós estamos vivenciando, o mundo de regeneração, Francisco de Assis vai reencarnar, né, um pouquinho antes para fazer essa preparação. Então é um espírito muito evoluído, muito amoroso, muito doce, né, porque sabia amar a natureza, os animais, as pessoas. Então é um bom exemplo de fé e de caridade. E vamos falar assim, meus irmãos, olha só, que Emmanuel diz sobre a fé sem obras. A fé, na essência, é aquele embrião de mostarda do ensinamento de Jesus, que em pleno crescimento, através da elevação pelo trabalho incessante, se converte no reino divino, onde a alma do crente passa a viver. Guardar, pois, o êxtase religioso no coração, sem qualquer atividade nas obras de desenvolvimento da sabedoria e do amor, consubstanciados no serviço da caridade e da educação, será conservar na terra viva do sentimento um ídolo morto, sepultado entre as flores inúteis das promessas brilhantes. Isso é a mensagem de Emmanuel lá no livro Fonte Viva. Então, meus irmãos, a fé também sem obras não tem grande utilidade, não vai nos fazer evoluirmos como espíritos ainda, né, inferiores que somos, se nós praticarmos só a fé e não colocarmos em prática, nós pouco vamos melhorar, né, nesse plano terrestre, né? E aqui outra mensagem de Emmanuel, a fé e suas obras. Aí vai falar de Paulo de Tarso, outro exemplo, né, meus irmãos? O Paulo de Tarso, eu gosto muito de falar dele porque ele era uma pessoa, assim, de muita fidelidade a Jesus. Mas ele era fiel à lei, mas o que ele compreendia, a lei da lei, né, de Moisés, ele era fiel, ele defendia, né, até as últimas consequências. Mas o dia que ele, né, no caminho de Damasco, conheceu Jesus, que Jesus perguntou a ele por que ele o perseguia, ele viu a luz do Mestre, ele entendeu que era realmente o amor de Jesus e que ele deveria entregar ali toda a sua vida e trabalhar todos os dias com afinco, com sofrimento, com abnegação, por tudo aquilo que ele já tinha feito na perseguição dos cristãos, né? E ele ia retornar e fazer tudo novamente diferente. E essa é uma grande lição, né, meus irmãos, e um grande convite a nós, né? Que a todo momento nós podemos modificar as nossas atitudes. Nós podemos conhecer verdadeiramente os propósitos de Jesus para a nossa vida. Então, Paulo de Tarso, ele era muito perseverante, fiel, apaixonado, né, pelas leis. E quando ele conheceu Jesus, que ele conheceu a verdade, ele era determinado. Então era tudo que o Cristo precisava, era tudo que o Evangelho de Jesus precisava, daquele determinismo, daquela fidelidade de Paulo. Então, no momento que ele conheceu a luz de Jesus, que Jesus o cegou para as coisas do mundo e para que ele no interior, né, no seu coração brotasse o amor e a fé verdadeira. E Paulo começou o seu trabalho, né, de redenção, o seu trabalho de propagar o Evangelho de Jesus. Né, foi muito sofrido, mas ele foi muito perseverante e foi um grande exemplo de fé, meus irmãos, e praticava a caridade. Então, a caridade sem a fé,
é uma obra morta, né? Sem sentido. E hoje pouco nós vamos ali na casa espírita, fazemos uma oração às vezes muito mecânica para os nossos irmãos, mal falamos um bom dia, uma boa noite, né? E estamos achando que fazemos muito. Então, meus irmãos, olhemos a nossa fé, olhemos o nosso coração e vamos praticar cada ato nosso de caridade como um ato verdadeiro, um ato de amor, né, de consciência daquilo que nós estamos realmente praticando. Vamos melhorar um pouquinho, porque não adianta eu adentrar a casa espírita e ser uma aparência apenas. Porque se o homem da terra, o nosso irmão aqui, consegue enxergar apenas as aparências, a espiritualidade não. Ela vê a nossa essência. Ela sabe realmente por que você está fazendo aquela determinada obra, sabe por que você está na casa espírita, por que você está fazendo uma leitura, por que você está fazendo o evangelho, sabe da sua essência. Por isso mesmo, meus irmãos, nós não devemos dar muita explicação da nossa fé, da nossa obra, daquilo que a gente faz. Porque a espiritualidade está aí. Jesus sabe da nossa essência, do nosso amor, ou da nossa falta de amor, ou daquilo que ainda nós precisamos, estamos precisando do esclarecimento, né? Por que nós estamos aqui fazendo esse estudo a respeito da fé e da caridade? Toda hora eu ligo isso aqui, peraí um pouquinho, gente, som. Por que nós estamos aqui? Para que através do estudo, através da reflexão, nós possamos entender as nossas atitudes. Porque nós erramos, não porque nós queremos, a maioria das vezes é porque nós não temos o esclarecimento. É lógico que tudo tem o seu momento, a sua hora, né? Não se colhe um fruto verde, né? A gente vai colher um fruto maduro. Então, em determinado momento da nossa vida, como assim foi com Paulo de Tarso, ele lutava com todas as suas forças, fiel, apaixonadamente pela sua causa, mas ele imaginava que aquilo seria o correto. Então, ele ainda não estava pronto, né? Ele precisou passar tudo aquilo para depois conhecer Jesus. E ir, né? Retornar e fazer a sua obra. E que o acarretou muito sofrimento, mas ao mesmo tempo a evolução do seu espírito e a luz, né? Que ele amealhou naquele trabalho, que ele nos deixou, né, o Evangelho de Jesus, as cartas, muito ensinamento. Então, se nós espelharmos em Paulo de Tarso, em Francisco de Assis, em Madre Teresa, em Divaldo e outros missionários, nós vamos observar que a fé é o que os move. Porque se nós, meus irmãos, não tivermos uma fé pequenina que seja, nós não caminharemos. Vamos aí olhar a nossa doutrina espírita, vamos olhar a necessidade de hoje. Nós estamos precisando trabalhar dessa forma, porque não podemos abrir nossas casas de orações, não possamos ter contato com o nosso irmão. Então, é uma aprovação, mas é um aprendizado. Vamos olhar para dentro do nosso coração e nesse momento ver quais as modificações que nós precisamos ter em relação à fé, em relação à caridade. Sem o amor, sem a compaixão verdadeira, tudo que você faz mecânico, meus irmãos, não tem o menor sentido. Você pode pegar uma soma material em dinheiro enorme e doar para uma família, mas se aquilo foi com desdém, foi para mostrar que você era maior, foi para mostrar que você tem, simplesmente não tem valor nenhum, né? Então é isso, meus irmãos, a fé e a caridade, elas andam juntas e só se constrói algo quando tem o amor, né? A fé, a perseverança, para que nós possamos ser os verdadeiros trabalhadores do Cristo. Deixa eu só pegar aqui, deixa eu ler uma mensagem, que já está quase dando a hora para a gente fazer a prece final. Essa mensagem
é do livro Fonte Viva, é de Emmanuel, chama-se O Irmão. E vai falar exatamente sobre tudo isso que nós já falamos. A caridade é sofredora, é benigna. A caridade não é invejosa, não trata com leviandade, não se ensoberbece. É de Paulo, né, na carta aos 1 Coríntios, capítulo 13, versículo 4. Aí vem Emmanuel descrevendo sobre essa mensagem. Quem dá para mostrar-se é vaidoso. Quem dá para torcer o pensamento dos outros, dobrando aos pontos de vista que lhes são peculiares, é tirano. Quem dá para livrar-se do sofredor é displicente. Quem dá para exibir títulos efêmeros é tolo. Quem dá para receber com vantagens é ambicioso. Quem dá para humilhar é companheiro das obras malignas. Quem dá para sondar a extensão do mal é desconfiado. Quem dá para afrontar a posição dos outros é soberbo. Quem dá para situar o nome na galeria dos benfeitores dos santos é invejoso. Quem dá para prender o próximo é explorá-lo é delinquente potencial. Em todas essas situações, na maioria dos casos, quem dá se revela um tanto melhor que todo aquele que não dá, de mente cristalizada na indiferença ou na secura. Todavia, para aquele que dá, irradiando o amor silencioso, sem propósito de recompensa e sem mescla de personalismo inferior, reserva no plano maior o título de irmão. Então, essa mensagem de Emmanuel, a gente tinha que ler todos os dias, né? Para que nós possamos aprender realmente o que é a caridade, sem ostentação, sem humilhação do nosso próximo, né? Então, meus irmãos, chegando ao final, nós estamos finalizando, gostaria de deixar bem assim explicado que caridade material, essa é muito fácil, né, meus irmãos? Mas a caridade moral, essa sim, de não julgar, de não apontar o dedo, de saber ouvir, de saber acolher, saber dar um abraço na hora certa, né? Nós estamos vivendo um tempo, meus irmãos, que estamos retornando, nos recolhendo ao nosso interior, para que nós possamos aprender a valorizar as pequenas coisas. E uma dessas coisas é o amor aos nossos familiares, amor entre os seres que estão ao nosso redor e aqueles que nos estão distantes, mas que necessitam da nossa atenção, né? Amor à natureza, amor aos animais. Então, tudo isso, meus irmãos, faz parte da caridade e ela não precisa ser propagada. É muito fácil você pegar e distribuir milhões de cestas, né? Qualquer um faz isso, né? Você tendo um pouquinho a mais, você faz. A gente não pode nem contar que faz esse tipo de coisa. Porque é obrigação. Isso não é caridade, não, é obrigação. Agora, você ouvir, às vezes tem uma pessoa lá, tá desesperada, não tem com quem conversar. Você sentar e ouvi-la. Você fazer uma leitura do Evangelho para quem não sabe ler. Fazer uma visita àqueles lares mais carentes, tanto da parte material quanto da espiritual. E você levar uma palavra amiga, um sorriso, um abraço. Por enquanto, nós não estamos podendo, mas vamos logo vencer essa etapa e vamos estar aí, podendo abraçar todas as pessoas ao nosso redor, nossos amigos, aqueles que ainda não conhecemos, mas que necessitam do calor humano. Essa sim, meus irmãos, é levantar a mente, levantar o pensamento e caminhar com fé, mas praticar a caridade com amor. As dificuldades que vêm para que nós pratiquemos as nossas obras, se tivermos fé, nós venceremos todas, porque Jesus está conosco, a espiritualidade amiga está nos guiando e nos direcionando. Basta termos boa vontade, amor no coração e a fé para seguir adiante. Que Jesus nos abençoe. Vamos fazer nossa prece.
Eleva os pensamentos, meus irmãos. Vou colocar a música. Vamos elevar nosso pensamento a Jesus. Agradecendo a oportunidade, Senhor, de estarmos aqui neste momento, pedindo a Jesus a orientação necessária para o entendimento das palavras do Evangelho, para que possamos colocar em prática com o nosso irmão necessitado. Pedimos, Senhor, que olhe para nós, para as nossas falhas, com o perdão, com a indulgência, que ainda não conseguimos olhar para nosso irmão. Temos tanto a aprender, temos tanto a trabalhar em nós. Pedimos a sua proteção, pedimos a sua orientação, pedimos a sabedoria, que a paz esteja com todos. Assim seja, Senhor Jesus. Assim seja, que todos tenham uma boa noite, que o Mestre Jesus nos acompanhe.